Olá, o programa Trilha Social, o programa que fala o bem, faz o bem e divulga o bem, começa agora. E começa agora convidando você para fazer parte dessa grande ciranda do bem. Faça a sua parte, seja gentil, faça o bem e use a sua criatividade para colaborar, para construir um mundo melhor. Todos nós somos crianças um dia. E nessa fase, sabe o que acontecia? Nós éramos muito criativos. E tudo acontecia em abundância na nossa cabeça. Tudo a gente queria fazer e tudo era mais fácil. Nós não víamos problemas, não víamos obstáculos. Aí nós vamos ficando adultos e vamos levando uma vida mais racional, e saímos um pouco dessa criatividade e passamos a sobreviver. E a gente não pode só sobreviver, a gente tem que viver. E todos nós temos um passado, cada um de nós veio de uma história, cada um veio de uma família e tem todo um contexto que trouxe todos nós até aqui. Você também tem um contexto para que você tenha chegado até aqui. E hoje nós vamos falar de uma pessoa que é maravilhosa e que tem uma história a nos contar. E ele vai falar sobre a vida dele e do contexto de tudo que aconteceu e como é bom a gente compartilhar as nossas histórias. Jesus dizia que quando nós compartilhamos as nossas histórias, nós tornamos a nossa vida e a vida do outro mais leve. E é por isso que eu estou aqui, é por isso que o programa Trilha Social está aqui, para compartilhar essa história maravilhosa que é um menino que sonhava com pão de queijo. Nós estamos com Antônio Cansado de Araújo. Veja, ele está aqui hoje em João Pessoa. E o programa veio aqui para João Pessoa encontrá-lo, porque é o lançamento do livro dele aqui no Brasil, já passou por vários estados, agora em João Pessoa. E esse livro conta a história dele. E agora nós vamos conversar com ele para que ele possa contar para você, compartilhar com vocês a história que começou lá na infância e que foi parar em Paris. Veja, foi parar na França. É uma alegria estar aqui com você. Obrigado, Maristela. Obrigado, André, por vocês estarem aqui prestigiando o meu trabalho, terem vindo lá de Maceió aqui para João Pessoa para poder filmar a história do menino que sonhava com pão de queijo, Le Petit Garçon qui rêvait de pão de queijo. Essa obra que já fala francês e até o final do ano ela vai estar falando também inglês, italiano e espanhol. Essa é a minha história de vida, é a literatura memorialista que fala como que um menino simples, um menino da roça, um menino pobre que perdeu a sua mãe aos 5 anos de idade, acreditou no seu sonho e foi morar em Paris. Como eu digo na capa do meu livro, eu sou uma pessoa que acredita mais nos seus sonhos do que na própria realidade. E com duras dificuldades, cheguei em Paris, estudei 3 anos na Sorbonne, e quando estava desempregado, sem saber o que fazer da minha vida, encontrei num baú fechado o mapa da mina, escrito pela minha mãe 20 anos antes que eu nascesse, a receita do pão de queijo, e resolvi orientar a minha vida profissional com a receita da minha mãe. Adaptei a receita de minha mãe para o paladar europeu e nós lançamos. E hoje a nossa indústria produz 25 toneladas de pão de queijo por dia. Nós usamos 10 toneladas de pão de polvilho por dia para produzir uma das coisas que o Brasil tem de melhor. O pão de queijo mineiro, esse pão de queijo que para mim é mais do que um alimento. É um fio condutor, um fio de prata que parte da minha infância, dos momentos mais felizes da minha infância e que chegam até Paris, que chegam até a França, que chegam até a Europa. Eu escrevo este livro como uma missão de transmissão, porque o dia que o Antônio Cansado não estiver mais aqui nessa terra, o meu livro vai permanecer, e vai permanecer em pelo menos 5 línguas, dizendo como acreditar nas suas raízes, como acreditar na sua história, porque uma história, todas as vidas valem a pena, e todas as vidas valem a pena ser contadas. Não precisa de fatos heróicos, não precisa de dragões, mas precisa de ser contada com integridade, com coração.
Eu estou muito feliz pela acolhida que eu estou tendo aqui no Nordeste, aqui no Brasil. Já passei por São Paulo, por Brasília, hoje estou em João Pessoa, agora estarei em Salvador da Bahia, na casa de Jorge Amado. Imagina a minha alegria, na casa de Jorge Amado, e depois estarei em Minas Gerais, com a Secretaria de Estado, divulgando a gastronomia de Minas. Não só a gastronomia, é uma memória afetiva, é uma memória ligada à sua ancestralidade. E ela estava ali latente, né, dentro de você, mas você não tinha tentado ainda, porque é como nós estávamos conversando em off aqui, a vida é um processo, né? E nem sempre, às vezes nós temos todo o material na mão, mas nós não temos o contexto, a gente não consegue enxergar o caminho. E também, às vezes, nós não estamos preparados. A fruta ainda não estava madura. E cada um de vocês sabe a importância de comer uma fruta madura, uma manga que caiu do pé, madura, pronta, que já pegou todo o sol, tudo, já passou por todas as suas etapas. Então, se eu não escrevi antes, se eu não comecei antes, é porque eu ainda não tinha a maturidade suficiente que eu tenho hoje para poder fazê-lo. E deixar esse meu legado tão bonito. Eu já plantei uma árvore, já escrevi um livro, já tenho um filho, e agora eu estou fazendo estágio para me tornar um super-herói. O super-herói, o super Messi Pão de Queijo, que vai alegrar a vida das crianças, ensinar os costumes da boa alimentação, da produção do polvilho para fazer o pão de queijo, que vai mostrar a importância da gentileza, do respeito, do carinho, do estudo, da boa alimentação e também deixar que as crianças possam colorir, interagir com a minha história. Tudo isso faz parte de um projeto muito bonito que eu quero estar compartilhando com vocês. E o mais importante de tudo isso é assim, essa preocupação com a criança. Né? Você, além de ter a leitura, né, para o adulto, que é uma história que vai ser contada também para as crianças, e a possibilidade de você empreender. Veja, o que Antônio Cansado, ele se descobriu empreendedor. E ele empreendeu afetivamente em algo que já existia na sua família, e você passou por muitas escolas. Sim, a Escola da Vida foi uma escola enorme, a perda da minha mãe aos 5 anos, depois as escolas da minha cidade. Eu fiz 6 anos de seminário. Eu tenho costume de dizer que a melhor escolha da minha vida foi entrar para o seminário e viver nesse seminário durante 6 anos. A segunda melhor escolha da minha vida foi de sair do seminário o dia que eu descobri que eu não seria um bom sacerdote, um bom padre. E foi nesse seminário que eu tive a oportunidade de ter uma formação intelectual coerente, onde eu aprendi o francês, e com 23 anos de idade, eu cheguei na França, em Paris, sozinho, me virando, com muita dificuldade e com muito orgulho, eu criei a minha própria vida em Paris. Hoje faz 40 anos que eu estou na França, tenho uma vida riquíssima, belíssima, e principalmente belíssimas amizades, como essa amizade que me recebe hoje aqui no Brasil e que me recebe aqui no Nordeste. Então é isso, você saiu espalhando as pérolas do seu coração, você saiu alinhavando a amizade, o carinho, o respeito, porque o respeito é uma das coisas que elas precisam o respeito ele precisa de estar em todo relacionamento. Né? Sem dúvida. E assim, agora eu quero que você me conte, como é que você foi parar em Paris? Como foi essa escolha? Eu fui de avião. Não, eu sei, mas o que te motivou? Claro. Olha, no final da minha vida de seminarista, eu tinha aprendido francês. E eu não sabia o que fazer da minha vida. Eu fiz um curso no Senac de 1 ano, de guia de turismo. E eu disse, eu vou para a França, melhorar o meu francês, fazer 1 ano de francês na Sorbonne, e depois eu virei acolher os turistas franceses que vierem para Minas Gerais. E foi nesse momento que, com todas as dificuldades, eu tive meu irmão que pegou o dinheiro emprestado, $2.000, que era o correspondente para mim de 2 anos de trabalho. Ele pegou o dinheiro emprestado no banco e disse, vai e realiza o seu sonho. Se o dinheiro acabar, você me liga a cobrar, eu vendo o meu carro e te mando mais algum. A única coisa que eu não te autorizo é de não realizar o seu sonho. Olha que lindo.
E a cada vez que eu tentei desistir, eu falava, tem gente fazendo sacrifício para que eu esteja aqui hoje. E acredita em você. E que acredita em mim. Às vezes até mais do que eu poderia acreditar. Então, depois de 3 anos de França, eu pensei em voltar. Mas eu tive uma proposta de trabalho numa operadora de turismo para trabalhar organizando viagens para o Brasil. E eu fiquei nessa operadora durante 20 anos, organizando viagens turísticas para o Brasil, dando conselho e preparando a viagem para os seus clientes. Veja, passo a passo, você não foi para isso, você foi para desenvolver o trabalho no Brasil e acabou acontecendo o contrário. Você ficou na França, né? Foi em Paris no começo? Eu fiquei em Paris 15 anos e agora depois 20 anos. Depois, uma história bem interessante. Depois de um 3-0 em 1998, eu perdi tudo que eu tinha, porque eu tinha a música que os brasileiros iriam descer o Champs-Élysées na vitória da Copa do Mundo. Ainda não descemos até hoje esse Champs-Élysées. E eu perdi, naquela época, 50 mil euros. E eu fui ver o meu patrão, me disse, olha, eu sei que você não ganhou muito dinheiro na Copa do Mundo, eu vou abrir uma agência lá em Lyon. Eu queria que você fosse para lá para abrir essa agência. Eu falei, olha, eu tenho uma péssima notícia para você, porque eu estou com uma dívida de 50 mil euros. Se você me contratar com um cheque de 50 mil euros no começo, eu posso ir para Lyon. Ele falou, você está ficando doido? Você está achando que você agora é jogador de futebol, quer que eu compre o seu passe? Eu falei, olha, o que é que você quer realizar como faturamento no seu primeiro ano em Lyon? Ele falou, 1 milhão de euros. Eu falei, tudo bem. Você assina por 1 milhão de euros, e você assina por 50 mil euros que eu te faço 1 milhão de euros. Ele fez um cheque de 50 mil euros e eu fiz 1,5 milhão de euros para ele. A empresa ficou tão motivada, tão alegre com o resultado, que em 3 anos eles tinham aberto 6 outras agências fora de Paris. E ele falou comigo, nunca mais aposto com você, eu perco sempre. Porque perde o quê? Ganhou 1,5 milhão e está reclamando ainda? É um grande amigo. E essa empresa se chama Voyageurs du Monde e é uma das maiores operadoras francesas com cotação na Bolsa de Valores hoje. Então, veja que a sua veia é o relacionamento. Você conhece a sua alma e por estar no seu lugar, sim, você consegue enxergar o outro e o valor do outro. E sabe como também valorizar o outro e fazer com que o outro possa também fazer um caminho dentro do que você conhece a prosperar. E a prosperidade, não há prosperidade se não for para todos. Sem dúvida, sem dúvida. Eu tenho o costume de dizer que o sucesso só vale a pena quando ele é comunitário. Quando o meu sucesso faz com que você perca, isso não é sucesso. Nada que você não possa falar em público não pode ser chamado de sucesso. Pode ser chamado de falcatrua, de exploração, mas o sucesso é quando eu falo, Maristela, eu estou fazendo isso e com a ajuda de vocês. Se eu estivesse fazendo isso, tirando alguma coisa de vocês para que eu realizasse, isso não é sucesso. Sucesso é o que pode ser vir à luz sem que isso gere constrangimento. E vir à luz e a troca. No relacionamento, a troca tem que ser saudável. E essa troca que você tem com as pessoas que passam pela sua vida, fica porque você tem aquilo que a gente chama, né, do amor incondicional dentro de você. Talvez por toda a história de vida, mas é a sua característica. E você agora compartilhando essa história, inclusive na sua história agora, você pensa também nas crianças, você criou os personagens. Me fale um pouco sobre os personagens. Na verdade, é um projeto que está nascendo, acaba de ser registrado, então já sou o pai, já registrei no cartório o meu filho, e a história dos sonhos do menino do pão de queijo. E a sua turminha. E a turminha do menino do pão de queijo é o polvilho, é o queijo, é o óleo, é o leite, são os ovos, o sal. E quando essa família começa a brincar e a rodar, a brincar, e a coisa vai esquentando, eles produzem o pão de queijo. Então é a amizade, o entrelaçamento dessa turminha que faz com que nasça o pão de queijo. E ele tem uns amiguinhos. Um amiguinho é o coração,
que é um amiguinho francês bem metido, mas muito engraçadinho. Tem a Madame Brigadeiro, que veio do Brasil com o pão de queijo, a baguete, o queijo mineiro, e eles evoluem num ambiente entre o Brasil, a França e onde eles quiserem ir, na verdade. É o início de uma história que não tem fim. A história de uma amizade, de um contexto favorável e de uma vontade de dividir. E eles vêm também como material para ser colorido, para que a criança possa integrar o meu universo e participar daquilo entre a minha cidade de Bom Despacho, no interior de Minas, a Torre Eiffel, Paris. Então, todo um contexto de intercâmbio, de valorização, para que cada um possa encontrar o seu lugar dentro dessa história. As aventuras do Mestre Pão de Queijo. Então, eu digo que eu estou no Brasil fazendo um estágio para me tornar um super-herói. E eu espero me tornar o super-herói da democratização do pão de queijo. Que não falte pão de queijo na mesa de ninguém. Todo mundo tem direito ao que tiver de melhor. A boa alimentação, o carinho, porque gentileza gera gentileza. E esse meu personagem é o herói da gentileza, do compartilhamento, da alegria de viver, do respeito mútuo e da vontade de caminhar juntos. E é uma coisa muito interessante, eu também sou escritora, escrevo para crianças lá em Maceió, e eu fui para uma escola e perguntei para os alunos qual eram os sonhos deles, numa sala de aula. Para minha surpresa, 10 alunos disseram que o sonho deles era ir para Paris. Pois então, Paris é um sonho de consumo que eu fiz mais do que sonhar, eu realizei. Eu sou uma pessoa que acredita profundamente em seus sonhos. Uma coisa importante, eu escutei uma palestra recentemente que diz que 70% da população sonha em escrever um livro. Destes 70%, somente 10% realizam este sonho escrevendo o seu livro. Desses 10%, somente 1% chega a publicar o seu livro. E deste 1%, 0,5% chegam a traduzir o seu livro. Então, eu me sinto uma pessoa privilegiada, porque eu sonhei, eu escrevi, eu publiquei, e agora também eu traduzi o livro para outras línguas. Agora, você conseguiu, de passo a passo, evoluindo na sua vida, com a sua história, revisitando, né, o seu baú de memórias. Você trouxe para todos nós a sua história. Então, aqui, vejam, olha que lindo. Aqui é você? Sim, eu com 5 anos de idade. Foi nos dias em que eu perdi minha mãe. E nessa foto nós somos 5 irmãos e só tem um par de havaianas, porque nós éramos tão ricos que somente um já tinha a sua própria havaianas. Outro era só havaiana na bunda para aprender a ter respeito. O programa Trilha Social está aqui na Livraria do Luiz, que é uma livraria que tem 50 anos aqui em João Pessoa. Tem muita história para contar. Aqui é o encontro da literatura, é o encontro dos contos, das histórias. Nós estamos com Cibele aqui, Laventino, que também é escritora, e ela veio prestigiar hoje o nosso querido amigo Antônio Cansado de Araújo, que está morando em Lyon e está lançando esse livro no Brasil, que é O Garçom, né, o menino que sonhava com pão de queijo. Ele está lançando em português e em francês. E fale um pouco também da importância, né, da literatura nossa e parar fora do nosso país. Começar lá, né? É interessante porque a cultura de Minas Gerais, que é do pão de queijo, ele empreendeu e conseguiu se encontrar profissionalmente, teve sucesso com pão de queijo. E é claro que toda vez que uma pessoa tem sucesso no empreender, ele colabora com a vida de muitas pessoas.
Como é que você vê isso também na sua vida, a possibilidade também de levar sua literatura para fora? Ele levou do Brasil para lá e trouxe para cá, e agora está trazendo para o nosso país, e como é que seria também levar sua literatura para fora? Maravilha. Então, isso é mais do que uma prova que a literatura e que a arte não tem fronteira, né? Não tem dificuldade. Então, mesmo que não se faça nada, mas uma hora ela chega em algum lugar. Então, O Menino que Sonhava Pão de Queijo, que é essa obra riquíssima, né, do Antônio Cansado, ela mostra exatamente isso. Não só pela própria literatura em si, mas também pela proposta que o livro oferece, né, que é exatamente o que o título diz. O Menino que Sonhava Pão de Queijo. Então, o Antônio mostra aqui que, através do sonho, ele conseguiu realizar tudo que ele sonhava e que desejava desde menino, né? E hoje ele traz isso para a gente em forma de texto, em forma de livro, para mostrar também que os nossos sonhos podem sim alcançar o melhor que a gente deseja para eles. Isso é realmente você ver que acreditar nos sonhos faz diferença e que a literatura não tem distância. Então ela vai do Brasil para a França, da França para o Brasil. É você trazer a sua cultura, como trouxe ele com a gastronomia, né, com a criação do pão de queijo, uma receita que ele resgata de sua mãe, né, ele traz para a França, né, e assim como outras receitas da França também são trazidas para o Brasil. E a importância, né? A literatura ela é colaborativa. Sim. É a troca, e essa troca nos traz um enriquecimento cultural. E a nossa visão e a união das diferenças, sem preconceitos. Sim. Como você disse, sem fronteiras. Então, eu gostaria que você deixasse um recado para as pessoas, né, que estão nos vendo, a respeito da literatura e a respeito desse livro tão maravilhoso que está chegando aqui no nosso país. Maravilha. Então, eu chamo a atenção das pessoas para conhecerem o novo, para conhecerem a literatura contemporânea, né? O quanto nós temos de pessoas, de escritores, escrevendo em nosso tempo, escritores vivos, né? E sem desmerecer jamais os clássicos e as grandes obras, mas a literatura contemporânea ela precisa de espaço. Então, ela precisa ser lida, né? Que a gente possa se dar a esse desafio de conhecer um novo escritor e uma nova história. Porque os novos escritores estão, sim, preparados e preocupados em trazer o melhor texto para o mercado. Então, te desafio, conheça um novo escritor, começando a ler o livro do Antônio Cansado, que você vai gostar bastante. E é isso, onde tem cultura e tem arte, não tem violência. Então vamos fortalecer os nossos escritores que contam as suas histórias, e espalham alegria, e espalham conhecimento, e espalham as suas histórias pelo mundo. Ainda estamos aqui na Livraria do Luiz, em João Pessoa, e olha, 50 anos que essa livraria existe, tem muita história para contar. E hoje nós estamos com Isilda. Isilda, ela é editora. Fazem 5 anos que ela resolveu empreender nessa área. Eu queria que você contasse um pouco sobre... E é ela quem é responsável hoje, né, por esse livro que está sendo lançado aqui em João Pessoa, em francês e em português, que é O Menino que Sonhava com Pão de Queijo. E você está fazendo uma visita no Brasil todo, né? Aliás, em alguns estados, né? Como editora, e levando esse livro. E o quanto é importante escolher uma boa editora, né? Eu gostaria que você falasse o que te fez entrar para esse empreendimento. Eu moro aqui em João Pessoa, essa editora ela é independente, começou em 2021 por causa da minha familiaridade com o universo literário. Eu amo ler e também amo escrever. Inicialmente surgiu como uma possibilidade de dar visibilidade a trabalhos acadêmicos de colegas meus da área jurídica e posteriormente eu abri um selo para o universo literário. Então eu já publiquei livros no Brasil, na Itália, na França, em Portugal. Nós temos um universo também que passa por amigos que moram na Europa. E Antônio é um desses grandes amigos. Eu conheci Antônio por intermédio de uma grande amiga minha, escritora, a Daisy, que mora em Paris. E o ano passado fui representar o governo do estado, levando um livro de poesia meu, que foi agraciado com
um prêmio aqui do nosso governo do estado, que é o Arte na Bagagem, e tive a oportunidade de conhecer o trabalho de Antônio. E eu fiquei encantada com a história dele, com a sensibilidade, com esse universo de uma criança pobre do interior de Boa Despacho, que teve o sonho de estudar, fazer filosofia, depois migrar para a Europa, ir para a França, estudar na Sorbonne, e aí o mundo ficou pequeno para ele, porque os sonhos dele não envelhecem, e os sonhos dele persistem e fazem com que nós possamos, inclusive, sonhar com ele. É uma história de sensibilidade que nos faz rir, chorar em muitos momentos, e eu disse, Antônio, será uma honra publicar seu livro. E eu passei 3 dias na casa dele, na região de Lyon, fazendo esse trabalho editorial, lendo e relendo, mudando algumas partes do local onde estava, e foi um processo assim extremamente prazeroso. Então, em junho do ano passado, a versão em português foi lançada, e 2 meses depois nós já fizemos o lançamento em francês. Agora, para esse ano de 2026, nós temos projeto de lançar em mais 3 línguas, e queremos também que esse projeto ele seja conhecido no audiovisual. Nosso grande propósito com essa obra é que ela seja transformada em um filme. Essa história que é real, ela seja também vista por um universo maior de pessoas, porque ela sensibiliza, ela faz com que nós A gente se conecta, se né? conecte nesse lugar mais fraterno com o outro, que é esse lugar de uma pessoa que a história dele é permeada pelo amor. E também por superações. E superações. E como, né, ele saiu do Brasil, foi para Paris, eu imagino as grandes dificuldades também iniciais, né? Ele foi buscando algo para trazer para o Brasil. Ele foi para Paris, mas ele foi para a França. Ele foi querendo aprender mais sobre a questão do turismo para fazer um turismo aqui, para receber os turistas aqui no Brasil que falassem francês. Mas no final das contas ele acabou ficando lá e fazendo o contrário, né? E teve uma coisa assim muito importante o ano passado, que era um ano do Brasil na França. E esse livro foi lançado no ano do Brasil na França, inclusive ali dentro desse calendário que era muito festivo. E Antônio tem uma grande representatividade com os artistas brasileiros, tendo em vista que um determinado período da história dele, ele recebe artistas num espaço cultural que ele tem em Paris, e ele, dentro do livro, mostra essa trajetória com essas figuras emblemáticas da nossa arte. Ele tem fotografias que comprovam a relação com Chico Buarque, com Margareth Menezes, Fernanda Abreu, o próprio Sebastião Salgado, que é o último capítulo do livro, que ele faz o pedido para que Antônio leve pão de queijo, para que Rodrigo, filho dele, possa fazer o lançamento, né, de uma exposição que antecede dias antes da morte do próprio Sebastião Salgado. Já estava tudo planejado, e Antônio leva, mesmo após a morte, esses pães de queijo. Então, ele faz com que esse universo da culinária perpasse esses artistas que vão do Brasil para a França, sejam acolhidos lá com algo que é muito emotivo, que é uma memória, né, da culinária brasileira. Né? Então, ele faz com que esse universo ele se aproxime, nós nos irmanemos até fora do país e sejamos acolhidos ali na França, com uma comunidade tão grande de brasileiros que residem em Paris e também na região da França como um todo, e que levam com orgulho as nossas raízes, as nossas tradições. Então, a Antônio, quando migra e passa 40 anos na França, ele adquire também modos de convivência que são muito franceses, mas ele não deixa, de modo algum, de sua origem, de dialogar com toda a memória dele e essa história do Brasil e da vida pessoal, que tem como grande diretriz a mãe dele, que foi quem deixou essa receita do pão de queijo. E essa receita, ela migra com ele e faz com que seja hoje o negócio dele na Europa, ele vendendo quilos e quilos, toneladas de pão de queijo para vários países da Europa, e também em voos internacionais, como foi o ano passado, a divulgação dele no aeroporto de Lyon, que ali ele fez com que o pão de queijo fosse conhecido por várias companhias aéreas do mundo todo. Isso é importante, né? Levar a nossa cultura gastronômica e também reconhecer o pão de queijo como uma cultura nossa brasileira, né? Principalmente ali da área de Minas Gerais, maravilhosa. E olha, o programa Trilha Social
se sente honrado de ter uma mulher tão aguerrida, tão forte, com uma visão tão maravilhosa e ajudando, né, com o seu empreender, porque nós precisamos de mais mulheres como você no mundo, né, dos negócios, dos empreendimentos, mas aquele empreendimento que é o empreendimento colaborativo, construtivo e que faz o nosso país ser cada vez melhor. O nosso programa reconhece isso em você. Muito obrigada, eu fico muito feliz de participar e de perceber em você esse elo também, dessa força da mulher para divulgar os nossos nomes e fazer com que nós tenhamos representatividade maior na sociedade. Então, quando uma de nós se sobreponha, leva também as demais. Muito obrigada por esse espaço e por esse reconhecimento. Muito obrigada também. Olha, unidas nós somos mais fortes. É essa a mensagem que eu deixo para vocês, mulheres. Conversamos com essas pessoas que estão aqui, que transformam vidas, escritores, pessoas que adoram cultura, literatura e o quanto é importante cada um colocar sua história à disposição através de um livro. E como é bom receber um livro, sentir o cheirinho dele, a história que vai tocar corações. E essa história do menino que sonhava com pão de queijo vai transformar muitas vidas. E nós, o programa Trilha Social, vamos estar juntos acompanhando essa história. O programa Trilha Social, o programa que fala o bem, faz o bem e divulga o bem, termina agora e volta semana que vem, esperando você, sempre com novidades. Até lá!